do Senhor Jesus Cristo para você, meu irmão, minha irmã, meus companheiros pastores, evangelistas, missionários, obreiros na obra do Senhor. E quem vos saúda com muita alegria é o vosso irmão em Cristo, pastor Agissé Berto da Silveira. Eu tenho uma mensagem que encontra-se no livro do profeta Jeremias, capítulo 28, e nós iremos ler do versículo 15 ao versículo 17. Mas vamos focalizar ainda no assunto do capítulo 26, capítulo 27. Então, antes de ler a palavra, eu quero pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, meu irmão. Deixa o seu joinha, com isso você está dizendo que está contente, está agradando da pregação. E fale para os teus amigos, teus irmãos, a respeito deste programa para nós aumentar a clientela, né? O número de ouvintes. Então vamos ler a palavra. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escuta, Ananias, Jeová não te enviou, mas assim mesmo tu persuadiste toda esta nação a acreditar em uma pregação mentirosa. Por isso, assim afirma o Senhor: eis que vou exterminá-lo da face da terra, ainda neste ano. Ainda neste ano morrerás, porquanto pregou rebelião contra Jeová. E de fato o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano. Meus irmãos, eu quero focalizar um pouquinho a responsabilidade que nós, pastores, obreiros, temos de pregar a palavra. Também quero focalizar a responsabilidade das mensagens proféticas. Nós estamos nos dias que a gente vê pelas redes sociais tantas profecias e a gente fica até meio preocupado. É Deus que está falando, não é Deus que está falando? Algumas até parecem um exagero. Tudo bem. E no seu devido tempo terá o cumprimento, se foi Deus que falou. Quando Deus fala, a palavra se cumpre. Mas aqui nós encontramos o profeta Jeremias, que esse assunto começa aqui no capítulo 26, não foi seguido. Então, Jeremias estava no átrio do templo e começou a pregar, a profetizar, para que o povo se subjugasse ao rei de Babilônia. O rei já estava em Babilônia prisioneiro, os nobres, mas estava havendo uma efervescência nacionalista. O pessoal queria se levantar, se rebelar. E Jeremias vinha dizendo para eles que não adiantava, que Deus colocou Nabucodonosor como rei supremo. E se eles obedecessem, eles teriam paz, teriam felicidade. Mas acontece que a mensagem dele não era aceita. E quando ele está pregando nos átrios do templo, os profetas, os sacerdotes e boa parte do povo se levantaram contra ele, queriam matá-lo. Mas Jeremias disse: eu vi profeta antes de nós que profetizaram assim, mas ninguém matou. E essa história chegou ao conhecimento dos príncipes. E quando os príncipes tiveram conhecimento disso, vieram, se assentaram na porta de entrada e defenderam Jeremias. E está tudo bom. Em outra oportunidade agora, que vai caminhando no versículo 27, é um assunto muito extenso, meu irmão. Então, Jeremias, mandado por Deus, fez jugo de madeira e enviou desse jugo de madeira para os representantes de muitas nações que vinham também a Jerusalém, informando: obedeçam ao rei da Babilônia, que vocês terão paz e viverão. Mas isso mexeu com o nacionalismo. E aí tinha um profeta, o chamado profeta Ananias, o profeta de Gibeão. Meus irmãos, eu acredito que até então, Ananias, o profeta de Gibeão, ele era considerado nas suas mensagens proféticas, porque ele estava lá no meio do povão, no meio do sacerdote. Ele chegou para Jeremias e quebrou o jugo. Então, assim quebrou o Senhor o jugo sobre Babilônia de todas as nações. Tá bom? Então Jeremias ficou calado
e disse: olha, antes de mim e de ti, eu vi profetas que profetizaram para muito reino, nação. Quando a palavra desse profeta se cumprir, é porque Deus falou. Quando não se cumpre, é porque Deus não falou. E ele pegou, foi o seu caminho. Então nós encontramos que agora, no capítulo 28, aí o Senhor conversa com Jeremias, a mensagem do profeta, 27, 28, e de Jeremias: eles quebraram o jugo de madeira, mas jugo de ferro não poderão quebrar. Então, isso que agora dessa mensagem aconteceu no 5º mês. Note que Ananias morreu no 7º mês, foi 2 meses depois daquilo. Então, ele chegou e deu a mensagem, e disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eis quebrarei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de 2 anos trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor. Era isso que Ananias pregava. Mas o Senhor mandou que ele colocasse jugo de ferro e viesse. E quando ele veio, ele traz a mensagem. Depois que o profeta Ananias quebrou o jugo do pescoço de Jeremias, o Senhor dirigiu a sua palavra a Jeremias: vai e fala a Ananias, assim diz o Senhor: quebraste tu um jugo de madeira, mas desta vez dele eu prepararei um jugo de ferro. Vai e fala a Ananias, assim diz o Senhor: quebraste o jugo de madeira, mas em vez deles preparei jugo de ferro. Porquanto assim afirma o Eterno, Todo-Poderoso, o Deus de Israel: eis que colocarei um jugo de ferro sobre o pescoço de todas estas nações, para que sujeito a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e a ele submeterão e entregar-lhe os animais selvagens desta terra. Então o profeta Jeremias disse ao profeta Ananias: escuta, Ananias, Jeová não te enviou, mas assim mesmo tu persuadiste toda esta nação a acreditar em uma pregação mentirosa. Por isso assim afirma o Senhor: eis que eu vou exterminá-lo da face da terra. Ainda neste ano morrerás, porquanto pregaste rebelião contra o Senhor. E diz a palavra, o último versículo do capítulo 28: e de fato o profeta Ananias morreu no 7º mês daquele mesmo ano, 2 meses depois. Meus irmãos, nós que temos a chamada de Deus para pregar, e que temos a chamada de Deus para profetizar, não devemos deixar turvar a nossa mente, levar pelos nossos conceitos. Temos que entregar a palavra fiel, a palavra sincera, entendendo que é Deus que está falando. Ananias foi movido pelo nacionalismo, e aí a mente dele ficou turbada. E quando a mente está turbada, já não encontra mais condição de ver uma mensagem direta do Espírito Santo para ele. E sabe o que aconteceu? Porque ele pregou mentira. Ele era nacionalista, ele era profeta, e era conhecido como profeta. Mas ele queria que a nação de Israel voltasse a seu apogeu. Mas Deus tinha determinado a submissão ao rei de Babilônia. Ele não quis entender, pregou mentira. Meu irmão, minha irmã, você que é pastor, que é obreiro, vamos pregar a palavra com verdade. Minha irmã, meu irmão, se você tem o dom de profecia, cuidado para não misturar as coisas. Deixa Deus te usar e não acrescenta palavras, como aconteceu com Ananias, o profeta de Gibeão, que consequência disso, depois de 2 meses daquele entreveiro, assim como Jeremias, ele morreu. O Senhor caçou. Que o Senhor nos abençoe. Eu estou trazendo esta palavra porque Deus fala conosco, fala em nossos púlpitos, usando nossos pastores, nossos obreiros, fala usando os profetas, Ele é o Senhor. Mas nós não devemos acrescentar nada além do que o Senhor falou. E devemos ter o cuidado de ter uma mente limpa e numa perfeita união com o Espírito Santo para trazer a palavra correta. Eu quero terminar esta mensagem. É uma mensagem de advertência. Que o Senhor te abençoe maravilhosamente, meu irmão. Pai eterno, Deus de amor e bondade, Deus das misericórdias. Senhor, eu tenho trazido essa palavra muito importante, de muita responsabilidade. Abençoa teus servos, tuas servas que ouviram, e abençoa os pastores, meus companheiros, para que possa pregar com unção, Senhor, na tua verdade. Pai eterno, tudo só peço em nome de Jesus. Amém.